Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vim gravar um vídeo falando um pouco mais da minha história. Eu já gravei um vídeo contando como eu conheci o meu marido e agora eu vou gravar um vídeo contando como que eu fui parar em Belo Horizonte sem conhecer ninguém, sem ter dinheiro. Então, foi assim. Eu morava em Trindade, que é uma cidadezinha próxima onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Oricuri, Pernambuco, e eu morava em Trindade. Só que lá onde eu nasci, eu morava no sítio. Aí eu fui embora para Trindade para trabalhar de empregada doméstica. Eu tinha 14 anos. Eu pedi para minha mãe para passar um final de semana, 8 dias na casa de uma prima minha. E quando eu fui passar esses 8 dias, eu vi ali assim a oportunidade de eu sair do sítio, né? Que eu queria morar na cidade. E minha mãe e meu pai não queriam morar na cidade de jeito nenhum. Então, minha mãe até queria, mas meu pai não, né? Então, assim, eu aproveitei aqueles 8 dias que eu estava na casa da minha prima e saí sem conhecer nem a cidade direito, batendo porta a porta procurando emprego de empregada doméstica. E nisso eu consegui uma mulher e ela disse: minha filha. Aí eu falei de quem que eu era parente, que era uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eu que não conhecia ninguém porque eu morava no sítio, né? Então essa mulher falou: pode deixar que eu vou arrumar um serviço para você. Você é prima de fulana de tal e eu vou lá na casa dela, quando eu tiver com o emprego certo, eu vou lá na casa dela para avisar para você. Acho que não deu 3 dias, ela chegou na casa da minha prima com uma mulher grávida, procurando uma pessoa para ficar com as crianças. E nisso eu consegui um emprego. Então eu fiquei nessa mulher um bom tempo, eu trabalhava lá, e depois eu voltava, depois eu saía, e ficou nisso até que teve uma época que eu não voltei mais. Então, aí eu conheci outras pessoas e comecei a morar em outras casas. Morei em vários lugares, entendeu? E trabalhei também em vários lugares. Até que eu comecei a trabalhar na casa de uma vereadora. Ela tinha uma fábrica de gesso e eu comecei a trabalhar de limpeza na casa dela. Na fábrica, era na casa e na fábrica. Eu limpava a fábrica e fazia almoço para os pessoal que trabalhava lá, os funcionários. E à tarde eu tinha que vir para arrumar a casa dela. E eu ganhava bem pouco, viu? E tipo assim, aquele bem pouco que eu ganhava mais do que as outras meninas que trabalhavam de doméstica na cidade, que lá na época pagavam de R$ 100 por mês. Eu ganhava acho que 250 porque era jornada dupla, né? Mas nisso eu fiquei muito pouco tempo na casa dessa vereadora, eu acredito que foi só uns 2 meses. E eu vi assim, eu tinha um sonho de ir embora daquele lugar, entendeu? Eu queria procurar uma melhora para mim, sempre visando isso. Então, meus parentes nenhum queria me levar para lugar nenhum, porque eles falavam que eu tinha que ficar com minha mãe, que já era de idade. Mas aí nessa vereadora, quando eu trabalhei acho que uns 2 meses ou 3, aí ela falou assim que não ia mais precisar do meu serviço. Isso foi em 2009. Eu fiquei morando em Trindade de 2004 até 2009, o início de 2009. Eu fui morar em Trindade, eu tinha 14 anos. Comecei a trabalhar de empregada doméstica com 14 anos. E nisso, eu nem acreditei tanto que ela ia arrumar um emprego pra mim, já arrumei outro. E um dia ela me encontrou na rua, num sábado. E no que ela me encontrou na rua, ela parou o carro e falou assim: você tá trabalhando? Aí eu falei que tava. Ela disse: você não quer ir trabalhar na casa da minha filha em Belo Horizonte? Nossa, eu fiquei logo na dúvida, né? Disse: nossa, mas eu nem sabia na minha cabeça onde era Belo Horizonte. Nossa, acho que era Tapada mesmo, né? Mas eu não imaginava assim. Pra mim, Belo Horizonte era próximo. Então, ela disse: se você quiser, você vai lá na minha casa hoje à noite. Isso era um sábado. Aí eu fui de noite, eu conversei com uma amiga minha que morava na casa dela. E que eu tava morando lá, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá de noite, ela disse: olha, é assim, assado, você ia ganhar R$ 300 por mês, em 2009, em Belo Horizonte. Aí eu falei pra minha amiga, e a minha amiga falou assim: ah, Zana, você não tem filho, não tem nada, então, assim, seu sonho é melhorar de vida, se eu fosse você, eu ia. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou. Como o salário lá é pouco, bem pouco, né? R$ 300. Quando eu chegar lá, se eu não gostar, lá deve ser mais próximo de São Paulo, eu pensei, né?
Então eu junto o dinheiro e vou para São Paulo e vou arrumar um emprego em São Paulo. Gente, na minha cabeça, eu não sei o que eu tava pensando. Porque como era que eu ia vir para São Paulo se eu não tinha onde ficar? Sei que eu fui. Sei que eu faço isso no sábado. Resolvi ir. No domingo eu fui na casa dela para ela me dar o dinheiro para me avisar para minha mãe no sítio. Peguei um mototáxi, que era R$ 30 na época que pagava. 30 quilômetros de distância da casa da minha mãe. Da casa da minha mãe para a cidade de Trindade. Peguei esse mototáxi e fui de moto, gente. Avisar para minha mãe que eu ia viajar na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira. Aí eu fui lá, falei com a minha mãe tudo. Minha mãe não falou nada. Peguei, voltei para Trindade e na segunda-feira arrumei minhas coisas e vim para Belo Horizonte. Era já de tarde. Aí a minha patroa tava lá, que era que eu ia trabalhar na casa dela, ela tava lá em Trindade. Ela deu o dinheiro da passagem, que era R$ 260 na época. Pagou a passagem, deu mais nem lembro quanto, um trocado para mim comer no caminho. Eu sei que quando eu cheguei em Belo Horizonte eu tava sem dinheiro nenhum, acho que eu tinha R$ 30 na bolsa. Eu cheguei em Belo Horizonte, era meia-noite. Eu não conhecia ninguém na rodoviária. Eu ligava pro telefone que ela me passou pra moça ir me buscar na rodoviária, que ela tinha me dado um telefone. E ninguém atendia. E nisso eu achava que era perto. Quando eu perguntei pra ela a distância de Belo Horizonte, quanto tempo levava de viagem, eu assustei, eu já estava no carro. E eu falei assim, quanto tempo daqui lá? Ela falou 30 horas, que era 2 dias e meio, né? Eu falei, nossa, eu achei que era mais próximo. Eu sei que eu cheguei em Belo Horizonte à noite. E eu não lembro mais do dia, não sei. Eu sei que eu cheguei em Belo Horizonte à noite. E eu ligava e ninguém atendia. E eu me bateu um desespero, porque era meia-noite, eu sozinha em Belo Horizonte na rodoviária, sem saber de nada pra onde ir e tal. Aí o pessoal que veio comigo no ônibus também já ficou. Uma pessoa que estava próximo de mim assim falou: nossa, eu fiquei um pouco preocupado com você. Até que eu liguei até que elas atenderam e vieram me buscar na rodoviária. Aí eu fiquei lá na casa delas, vieram me buscar na rodoviária e eu comecei a trabalhar no dia seguinte. Meu trabalho lá era o quê? Arrumar a casa e passear com um cachorro da raça Show Show. Então todos os dias eu levava aquele cachorro para fazer xixi e voltava e fazer as necessidades dele. Levava na praça, lá na praça... Oi, Enzo. Dá oi. Oi. A mãe tá conversando aqui, tá, pessoal? Aí eu levava o cachorro na Praça da Liberdade ou na Praça Raul Soares, era muito próximo. Eu levava ele para ele fazer as necessidades dele. E nessa casa eu fiquei 1 ano e pouco, até eu fazer amizade com o pessoal da cidade. Aí eu conheci um amigo e ele ficou botando na minha cabeça que eu estava trabalhando errado, que eu estava irregular, que eles não tinham assinado minha carteira e tal, que eu tinha que arrumar um emprego de carteira assinada, senão eu estava perdendo meus direitos. E lógico, né, ele estava certo. Daí ele disse, olha, eu tenho umas primas que elas estão vindo de Pissicamba, que é uma cidade lá de Minas Gerais. Elas estão vindo de lá e eu vou tentar arrumar um emprego para você e pedir para elas morar com você de aluguel. Eu tive que parar um pouquinho o vídeo e o Caleb acordou. Então vai com ele mesmo. Daí onde que eu tava mesmo era... Vai lá, Enzo. A mãe tá conversando. Ah, pronto. Aí eu tive que... Aí ele conversou com esses parentes dele lá pra... Enzo. Tô gravando, Enzo. Senta aí, senta. Aí ele conversou com esses parentes dele lá pra gente dividir aluguel, porque elas também estavam passando por dificuldade e tudo. Aí sei que eu fiquei morando com eles um tempo, dividindo aluguel. E trabalhando registrada já. Comecei a trabalhar numa padaria, depois não deu certo. Aí arrumei emprego num supermercado lá da cidade, chamado EPA. Trabalhei lá 1 ano e pouco. Aí eu morava com essas meninas, até que eu arrumei uma casa e fui morar sozinha em Sabará. Que isso, Caleb?
Aí eu morei em Sabará por... não sei se foi uns 2 anos. Eu sei que em tudo em Belo Horizonte para Sabará eu morei uns 4 anos. E nisso foi quando eu conheci meu marido e vim embora para cá, para São Paulo. Que eu já contei em outro vídeo como foi. E eu acho que o vídeo ficou longo. O Caleb tá nervoso. Ele acabou de acordar. Então, pessoal, esse foi um pouquinho da minha história. Depois eu venho trazer mais histórias aí pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostou, deixa um joinha aí pra me ajudar no canal, né? E é isso. O Enzo tá mandando se inscrever no canal. Vem dar tchau pro pessoal, Enzo. Brrr. Brrr.